Olá, boa noite. Peço desculpas aí pelo atraso, mas parece que a posição aí do vídeo mudou. Boa noite. Eu apanhei aqui um pouquinho. Tem uma nova configuração aí aqui no Insta, aí eu fiquei meio perdida, mas estamos aí. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o som? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Denise, me sinaliza aí se você está me ouvindo bem, por favor. Ok com o som. Muito bem. Hoje nós temos uma noite também muito especial. Nós vamos conversar com o doutor Irineu. Doutor Irineu, ele é especialista em pessoas, né? Ele é ele é médico nutrólogo, oftalmologista, ou membro da Academia Americana de Geriatria, e ele vai nos falar muito sobre uma avaliação genética do paciente. E a avaliação genética foi um tipo de exame há 5 anos atrás, com acessibilidade muito limitada, né? Para vocês terem ideia, o exame genético era um exame 5 vezes mais caro do que a gente vê hoje, tá? Então, vou estar chamando agora o Dr. José Irineu, um colega médico, uma pessoa espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da live de hoje. Doutor, já vou convidá-lo. Doutor José Irineu já deve entrar aí nos próximos minutos, nos próximos segundos. Olá, José. Olá, boa Olha, noite, tudo bem? eu me apanhei aqui no Todos novo apanhamos com a Instagram. tecnologia. Isso Faz sempre me parte, né, lembra doutor? aquela história da tecnologia em 2 lições, né? O que é um computador? É um aparelho que foi inventado para resolver problemas que você não tinha, entendeu? Que é a definição. E aí a segunda aula é hardware e software, né? O que é hardware, o que é software? Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga, né? Então aqui você já sabe tudo de informática aqui, esses dois pequenos, essas duas pequenas aulas, né? Mas é um prazer estar Doutor, conversando com que todo mundo. prazer, viu? O prazer é meu. Que prazer. E assim, eu tenho muita alegria em trazer o senhor aqui, né, nesse espaço nosso e falar para vocês que estão nos ouvindo que diagnóstico é algo extremamente difícil em medicina. E quando falamos em diagnóstico funcional, que nada mais é do que um diagnóstico voltado para a exclusividade daquele ser humano que está na nossa frente, aí a coisa complicava bastante. Mas doutor José Irineu está aqui para nos falar um pouquinho sobre esse método fantástico que é a análise do DNA. Fala para a gente, doutor, o espaço Tá é bom. seu. Obrigado. Eu gosto sempre de falar, sempre que eu dou aula, eu digo assim, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o que eu chamo de contextualizar. As coisas têm que ter um contexto, né? Se tiver solto no ar, uma informação não vale nada, né? Um dos mestres da filosofia da ciência sempre dizia que você afirmar, por exemplo, que vai chover, ou seja, toda afirmação científica ou não, fora de contexto, ela é uma verdade absoluta. Se eu disser vai chover, é uma verdade absoluta, não pode ser contestada, tá certo? Mas o valor no mundo real é zero. Então, toda afirmação científica dentro do contexto, você pode contestar, mas ele tem validade. Então, por exemplo, vai chover às 2 da tarde amanhã na Avenida Paulista, em São Paulo. Entendeu? Já mudou, né? Aí você pode discutir, não, vai chover, não vai chover, eu acho que sim, acho que não, né?
mas a utilidade prática é muito grande. Então, você tem que sempre trabalhar com um contexto que é importante, né? Então, uma coisa que eu gosto de contextualizar hoje são duas coisas, né? A primeira na medicina, a gente trabalha na terapêutica, né, com os 4 P's, tá? O primeiro P é o P da medicina convencional. Essa é da medicina convencional, que é o P da patologia. Você tem a patologia instalada, você tem o câncer, tem que trabalhar, você quebrou a perna, é medicina convencional, tá certo? Uma infecção bacteriana, ou seja, ah, eu falo isso que as pessoas, medicina convencional, isso é tudo uma bobagem, né? Cada coisa tem o seu espaço, o seu contexto, né? Voltando aqui. Então, a medicina convencional, o foco dela é a patologia. Muito bem. Agora, a medicina integrativa, né? Ou medicina sistêmica, como eu chamo, o livro que eu fiz foi Resgatando uma Medicina Sistêmica, né? Por questão de contextualizar, exatamente de contextualização do que nós fazemos. Né? Na medicina integrativa sistêmica, você não trata, você não foca na patologia, você foca no segundo P, que é o processo. Ou seja, a medicina convencional trata pedra no rim. Nós, da integrativa sistêmica, trabalhamos o processo que faz você ter pedra no rim. O processo que faz você ter diabetes. Então, nas doenças de processos, né, tá certo? Aí nós somos mais, digamos assim, eficazes, né? Porque assim, se quebrar a perna tem que ser medicina convencional, um monte de bactéria tem que ser medicina convencional, né? Um tumor. Então, mas nós trabalhamos bem com as questões do metabolismo na medicina integrativa. Então, nós trabalhamos o processo. Mas aí, o que vem acontecendo? Vem acontecendo uma grande mudança na visão das pessoas, que é o quê? De um lado, essa pandemia chinesa aí, né, está mostrando que nós somos frágeis, né? Tá certo? Até politicamente, né, e socialmente, mas somos frágeis. E essa fragilidade, as pessoas... Quem está morrendo é quem é frágil. Quem tem saúde não morre. Eu não vou morrer de Covid. Se eu pegar Covid, eu sei que eu não vou pegar, mas se eu pegar, eu sei que não vou morrer disso. Entendeu? Tratamento precoce e tal, e acabou-se. Porque eu tenho uma boa estrutura, uma boa saúde, um bom cuidado, nutrição e funcional, blá, blá, blá. Muito bem. Então, quem morre é frágil. Então, as pessoas se deram conta que não posso ser frágil. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, isso está puxando as pessoas para melhorar o seu estado físico. E outra coisa que está entrando é a segunda coisa, que é a longevidade. A minha avó, no tempo dela, morreu com 60 anos, entendeu? Agora, a minha mãe já está com 80. Eu já quero morrer com 95, 100, entendeu? E os meus filhos, eu quero que morram com 110, 120. Então, o conceito de longevidade mudou totalmente. Sai de 60 para 100, imagina, é quase uma vida inteira a mais em relação aos nossos avós e bisavós, tá? Agora, eu não quero viver dos 60, dos 70 aos 100 com Alzheimer. Não quero estar perdendo os pés por diabetes. Eu não quero estar aterosclerótico, entendeu? Tá certo? Então, é a longevidade com a saúde, né? Aquele conceito de longevidade saudável do todo mundo. Então, já muda. Então, a medicina integrativa, se nós olharmos num olhar um pouco mais para trás, e eu estou nesse mundo há 35 anos, né? Tá certo? Quando eu comecei, eu sou oftalmologista, como você falou, de origem, e sou há 40 anos. Mas há 35 anos eu fiz homeopatia, né? Depois fiz ortomolecular, nutrologia, medicina chinesa, fiz 9. Então, aí e eu estou acompanhando tudo isso, né? Imagina, 35 anos eu estou vendo tudo isso aparecendo e acompanhando até hoje. Por isso que eu gosto de te apresentar, Irineu, como um especialista em gente. Você é É, especialista em pessoas. Isso é é, muito legal para o com médico. certeza. Essa visão integral, né? E sistêmica, né, das pessoas, né? Então, aí você já tem que mudar, porque uma coisa é você querer utilizar a medicina integrativa para a pedra no rim, para a diabetes. Entendeu? Muitas vezes me perguntam, doutor, o senhor tem 9 especialidades, qual é a melhor técnica para tratar diabetes? E eu respondo, a melhor técnica para tratar diabetes é não ter diabetes.
Não tem nenhuma coisa melhor para tratar diabetes que não ter diabetes. Ou seja, não adianta você fazer uma diabetes com 45 e querer ver até os 100 anos. Todas as técnicas que a gente faz vai falhar. Então entrou o terceiro P. Então você sai da patologia, mantenha o processo, mas você tem que fazer prevenção, que é a única maneira para não ter diabetes. Entendeu? Então, para não ter diabetes, você tem que fazer prevenção. Então, esse é o caminho que tudo está entrando. Os grandes convênios, porque você sabe que o que mata o convênio é a internação e a cirurgia, né? Entendeu? Eles quebram por conta... Então, a única maneira é não ter a cirurgia. Qual é a única maneira de não ter cirurgia? O paciente não tem a patologia. Qual é a única maneira de não ter a patologia? Prevenção. Então, a prevenção é o grande caminho hoje, né? Mas, para fazer prevenção, você vai me perguntar, tudo bem, Leão, eu tenho 30 anos e eu quero fazer prevenção. O que eu vou prevenir? De tudo que pode se ter, entendeu? Então, eu preciso do quarto P. Qual é o quarto P? Eu preciso saber as tuas predisposições. Você tem predisposição a diabetes. O teu esposo tem predisposição a Alzheimer. O teu primo tem predisposição a... Tá entendendo? Cada um tem um grupo de predisposições, entendeu? Então, a única maneira de fazer uma medicina preventiva eficaz é através do conhecimento das predisposições. E aí você cai, tá, mas o que eu faço para saber o que eu tenho predisposição? Então, o único exame que te permite fazer predisposição é o exame genético. Entendeu? Então, por isso, claro que o universo, né, o eterno, na sua bondade, ele faz as coisas coincidirem. Né? No mesmo tempo que nós estamos ampliando o nosso tempo de vida e havendo a necessidade de saber as predisposições, em 2003, o final mesmo oficialmente foi 2003, mas realmente terminou o projeto Genoma, que mapeou todos os nossos genes e o nosso DNA em 2006. Então, você faz 14 anos. Isso não era nada, né? Você estava falando de preço de mapeamento genético. O primeiro mapeamento Era caríssimo. custou 800 milhões de dólares. O primeiro, entendeu? Ou um pouco mais. Eu nem sabia. Eu estou nos 15 mil. E estou achando caro. Porque as coisas evoluem, né? Entendeu? Graças a Deus que é rápido. Graças a Deus. Celular, 15 anos de celular, imagina 15 anos atrás de celular, quanto custava, que porcaria que era, com o celular hoje, com o preço que custa, e a maravilha que é. A mesma coisa. Na tecnologia, o que é isso? Para você ter uma ideia, hoje existem 2,5 milhões de trabalhos científicos por ano em genética. Porque eles começaram a correr atrás, né? Bom, agora já sabemos. Como é que foi feita a coisa? Eles fizeram assim. Bom, nós temos o genoma, tá certo? Todo lá. E eles viram que tinham pequenas alterações, que eles chamaram de polimorfismos, tá certo? Aí o que eles fizeram? Por exemplo, como é que a coisa é feita, né? Qual é a tecnologia do exame genético? Eles pegaram 1.000 pessoas com Alzheimer e fizeram o painel genético. E viram que todas elas tinham o polimorfismo aqui. Pô, se você tiver esses polimorfismos, a tua chance de ter Alzheimer é grande, entendeu? Se você tiver aqui e ali, já diminui ali. Então, assim, você tem polimorfismos que a gente chama de peso variável, né? Porque os mais importantes, outros menos importantes, e um número grande de polimorfismos para cada patologia. Então, a combinação, né? Um super importante, 2 médios, 3 simples, então, essa combinação dá a capacidade, dá uma resultante de risco para você. Olha, você tem uma possibilidade de ter a patologia, sei lá, no caso, né, se for fazer Alzheimer, patologia de Alzheimer. Né? Então, isso vem crescendo muito, muito, muito. Isso vem ampliando muito, muito, muito. Então, o exame genético hoje, ele está muito bacana, sabe? Mas, né, nem todos, né? Tá certo? Porque depende porque você precisa duas coisas realmente para poder fazer uma resultante, né? Que são o número de polimorfismos, dessas alterações que você pode ler quando você faz o exame de extrair. A gente chama de extrair o DNA, né? Que você pega, hoje você tem alguns que fazem com sangue, alguns que fazem com a
células da bochecha, né? Você raspa ali com uma escovinha, é simples, e aí você pega a célula, abre o núcleo, pega o DNA, desenrola o DNA, a gente para pensar, é uma tecnologia muito louca, né? Pegar, desenrolar e faz a leitura e lê isso, né? Tá certo? Tem algumas... no Brasil, a maioria quase todos os laboratórios usam uma técnica que extrai 200, 300 polimorfismos, né? Só tem um que extrai 700, 800 mil, né? Então tem uma diferença tremenda, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então a extração, a capacidade de extração. A outra é pegar essa extração e ler, né? Conseguir fazer essa combinação. Tem duas maneiras de fazer, uma na mão, né? Isso aqui, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. E outra é por inteligência artificial, né? Tá certo? Né? Então, eu falo isso porque é assim que tem no mercado. Né? Então, tem empresas que trabalham com poucos polimorfismos em leitura na mão, praticamente, ou programa de computador simples. Só tem uma no Brasil, eu trabalho com essa por essa questão, né? Que ela extrai 800 mil polimorfismos e tem o sistema de inteligência artificial para poder não só fazer a leitura, como a inteligência artificial permite que você consiga absorver esses milhões de trabalhos científicos todo ano. Porque na mão, absorver 2 milhões e meio de trabalho científico é impossível. Né? Precisa, no mínimo, 200 pessoas trabalhando 7 dias por semana para avaliar tudo e fazer. Né? Tá certo? E não precisamos disso, não é mesmo, doutor? Cada vez mais o médico está tendo chance de ser médico, não é verdade? Então, essa é um grande momento na história da humanidade em relação à saúde. Estamos vivendo, assim, um momento de muita mudança. Seremos lembrados aí nos próximos anos Para o dessa bem e para o mal. ruptura. Sim, para o bem e para o mal. Sim, eu espero que sejamos, que não esqueçamos, que a gente não possa esquecer, né, do mal que a gente realmente possa fazer. E eu queria que o senhor só interrompendo um pouquinho, só para o senhor explicar um pouquinho sobre polimorfismos, assim. O que significa um polimorfismo? Na hora que você disseca o genoma de alguém, o que é polimorfismo? Deixa eu tentar explicar sem desenho, né? Sem imagem, tá? Você imagina, o DNA, todo mundo já deve ter visto, é aquela... Sabe essas escadas que a gente sobe assim, que é enroladinha, né? Sabe a escada, né? Então, ele é uma escada enrolada e tem degraus. Tem degraus, tá certo? Então, ele tem 2 cabos que ficam enrolados, né? Ficam assim. E entre esses 2 cabos tem os degraus. Esses degraus não são únicos, eles feitos como se tivesse, de um lado vem um degrau, do outro lado vem, então junta os 2 lados e forma um degrau. É assim que funciona. E ele vai fazendo assim, né? Tá certo? Muito bem. Esses degrauzinhos, eles têm são feitos por 4 bases, né? Tá certo? Citosina, guanina, tiamina, não importa, tá? E adenina. Então, eles têm uma combinação, sempre uma tem que combinar tem a sua combinação, tem o seu par certinho para combinar, tá certo? Mas, às vezes, em vez de combinar, vamos ver, o C com o T e o C sempre tem que ser os 2 juntos. Aí o que acontece? Em vez de ser o C e o T, é o C e o A, ou o C e o outro C. Isso é como se fosse um erro, entendeu? Como se fosse um erro. Isso é um polimorfismo. Eu sempre estava discutindo com o geneticista, né, esses dias. Morfismo é forma, né? Morfa, né? Morfologia, né? É forma, né? Então, eu espelho assim, eu não entendo, porque isso foi resolvido lá no projeto Genoma, né? Que isso sou eu para discutir com eles. Mas eu disse assim, eu não entendo, né? Por que eles chamaram de polimorfismo? Porque poli é muito, né? Por que eles chamaram de polimorfismo? E se fosse me perguntar o nome, eu ia chamar de dismorfismo. Ou seja, dis é alterado, dismorfismo, para mim, né? Entendeu? Mas, sei lá, os caras gastaram 8 bilhões, 9 bilhões de dólares para fazer o projeto Genoma, foi o mundo inteiro, o Brasil participou, tá? E resolveram o polimorfismo e eu vou ficar com a minha boca bem fechadinha, né? Mas para mim tinha que ser outro nome, tinha. Então, o polimorfismo é quando há um erro, entendeu? E esse erro vai implicar em mudanças, porque o DNA é o que comanda tudo que acontece. Para você ter uma ideia, o DNA, eu vou falar para você as coisas que hoje, né?
tá certo? E hoje a gente consegue ver no exame de DNA, tá certo? Ficou boa a resposta do polimorfismo ou tá complicado? É que eu não tenho nenhum Perfeita, desenho para doutor. fazer. Não, é Só uma na minha. cópia mal feita, sim. Perfeito, perfeito, Tá bom. Então, perfeito. o que que a gente consegue ver hoje, né? Isso tudo está entrando agora, né? Ano que vem deve entrar mais forte, que tudo está sendo feito. Olha uma coisa interessante que eu gosto muito do exame genético, que são, você consegue ver as características psicocomportamentais da pessoa. Eu posso ver se você é empreendedora ou não é empreendedora, se aprende com erro ou não aprende com erro, se você é introvertido ou extrovertida, sabe? Você vê tudo no DNA, tudo tá... E é verdade, né? Pô, igual a mãe naquele negócio, igual o teu tio. E é verdade, a gente herda essas coisas. E hoje já se acha, já se conseguiu determinar quais polimorfismos representam isso, entendeu? Tá certo? Tá? Então, isso é Perfeito. muito interessante. Tanto que agora a Full DNA, a Full DNA é a empresa essa israelense, né? Ela é israelense, essa empresa que eu falei que tem mais polimorfismo, que vê mais e que tem mais inteligência artificial, ele chama Full DNA. E ela é uma empresa de Israel que está no Brasil, né? Tá certo? Então, por isso que eles têm essa capacidade, né? A tecnologia israelense. Né? Você sabe como é que eles são, né? De tecnologia. Então, Fantástico. pode ver. Fantásticos, fantásticos, fantásticos. Eu A posso minha contar uma. grande admiração à ciência israelense. Inclusive, eu tenho lido muitos trabalhos de Israel. Eu tô assim, muito voltada. Eu lia muitos trabalhos americanos, né, professor? Mas hoje eu tenho lido muita coisa de Israel. Está saindo muita produção científica bacana de lá. Você sabe que eu estava conversando hoje com o cientista lá da Full DNA de Israel. Você sabe que Israel fez um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos, lá, que é Dubai, né? A capital é Dubai. Né? A gente conhece Dubai, né? Mas o país é Emirados Árabes Unidos. E esse era a paz. E teve as missões diplomáticas, e agora essa semana está tendo, eles foram domingo, foi um grupo de 100 ou 150 empresas israelenses, foi a primeira missão comercial de Israel para Dubai. E a única empresa de health tech, de saúde, foi a Fluviana, que eles atuam em Israel, né? Então foi a única empresa de health tech que foi a convite do governo israelense, que foi na primeira missão comercial, né? Então isso você sabe que é carimbo, né? Isso é um carimbo de qualidade indiscutível, né? E Todos aí, nós, para quem está. Pode completar. não, Pode pode falar. falar. Eu ia começar outro assunto, pode falar. Para quem está chegando agora, fazendo um resumo bem rápido do que a gente diz, todos nós temos um livro. A nossa história é um livro fechado. Cabe ao médico abrir esse livro e fazer a leitura da história de cada indivíduo. Quando esse livro é produzido, existe um escritor que vai digitar as palavras. As palavras elas precisam fazer sentido. E muitas vezes essas palavras elas saem com erro e elas não fazem sentido para o corpo como um todo. O teste genético vai nos mostrar exatamente onde está o erro de interpretação para que a gente possa agir em cima desse erro. O doutor Irineu falou com muita propriedade sobre as possibilidades de se ter Alzheimer, por exemplo, na análise de um exame genético. Aí eu convido vocês a uma reflexão. Diabetes tipo 1. Ah, eu vou ser diabético para o resto da vida. Mas o bebezinho não nasce diabético, não é mesmo, professor? A gente Não, não não. vê bebezinhos com diabetes. Nós vemos criancinhas com diabetes, 5, 6 anos. Então a gente começa a entender que, poxa vida, se existe um erro genético promotor de uma diabetes tipo 1, que é grave, mas que ela só se manifestou aos 4 anos, então há um gatilho, há um elemento que desencadeia toda a manifestação desse gene errado, desse gene deletério. Eu tenho outra reflexão para vocês. Eu não quero saber se eu tenho risco de Alzheimer, porque senão eu estou ferrado. Não é assim, professor?
Mas é um pensamento errado, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esse medo que as pessoas têm de descobrir que elas têm uma tendência a câncer, por exemplo, no exame genético. Tem duas coisas que tem que mudar no exame genético, né? Na visão das pessoas do exame genético. Isso é porque é a visão antiga, né? No começo, né? Porque as primeiras coisas que eles foram investigando foram doenças. Você saber que você, como eu fiz o meu, eu saber quais são as minhas tendências de câncer, faz com que eu possa trabalhar do que nós chamamos de silenciar o gene. Você pode silenciar ele, para ele não. Porque ele está silenciado. Ele está quase silenciado. Agora, depende. Se você vai lá dar uns tapas na cara dele, né? Com um estilo de vida porcaria, com uma comida porcaria, com estresse danado, com um monte de coisas, você vai acordar o gene. E aí vai desenvolver. Então, você tem que saber o que você tem tendência a ter, né? Não é condenação, é tendência, e para poder silenciar. Porque eu prefiro saber as minhas tendências e me tratar para silenciar e não ter, do que ter ignorante, entendeu? Porque se você tem tendência a ter um Alzheimer e não souber e levar a vida, se eu não souber, eu não vou ter. Não. Se você não souber, você vai ter, entendeu? Porque se você levar uma vida como quem não vai ter, você vai ter. Uma vez um paciente perguntou para mim assim, doutor, esse negócio de fazer prevenção precisa, doutor? Eu digo, olha, 98% das pessoas não fazem prevenção. Só que as pessoas, 98% das pessoas com mais de 60 anos têm doenças crônico-degenerativas. Então, se 98 não faz prevenção e 98 se ralam, é porque tem que fazer prevenção. Entendeu? Então, tá respondido, né? Entendeu? Então, a única. Então, se você só. O que você vai prevenir? O que você tiver à predisposição. Mas isso é a primeira coisa. Desculpe, pode falar. Não pensem vocês que o câncer vai pular na vida de vocês, não. Não pensem vocês que vocês vão passar na esquina e o Alzheimer vai pular em cima de vocês. Está escrito no seu DNA. E por que é que ele só se manifesta em certas condições? É isso que o médico busca. Qualquer médico gostaria ou quer ter na mão esse histórico do paciente para poder buscar o silêncio dessa manifestação. Tá? Então, você já nasceu com essa tendência, com esse segmento aí para Alzheimer. Mas o que é que promove o Alzheimer? Hoje nós já sabemos. E eu convidei o senhor, doutor, justamente porque o senhor trabalha com esse método que eu aprovei, que eu tenho usado no consultório, porque ele também dá a solução. Ele não só me mostra os gatilhos, o elo fraco dessa corrente, doutor, a maioria das vezes o médico reforça o elo forte, não adianta. Nós temos que saber onde está o elo fraco. E o exame genético, além de me dar a propensão da doença, ele vai me mostrar as deficiências dessa construção do organismo como uma unidade defensora. Por que o doutor Irineu, no início da nossa conversa, falou que ele sabe se ele pegar Covid, ele não vai morrer? Porque ele sabe como está o sistema imunológico dele. E é para isso que a gente precisa, é por isso que a gente precisa saber quais as necessidades aí dos nossos pacientes. Então, também nós temos um painel de suscetibilidade ao coronavírus. Então, eu sei que eu tenho uma suscetibilidade genética baixa de ter o coronavírus, entendeu? O meu filho que tem tendência alta a pegar coronavírus, pegou. E ele estava aqui em casa naqueles dias que mais passa. Eu não peguei, entendeu? Por quê? Porque eu tenho suscetibilidade Milhares baixa. de pessoas. Milhares de pessoas. Milhares. É um exame interessante. Só respondendo, a doutora Andréa Tanuri, fala comigo, tá, André? Não tem problema, eu converso contigo, tá? Pro exame dela que ela fez. Mas, assim,
Então, mas uma coisa, então aquilo que eu estava falando. Então, mas além, essa coisa que você estava falando de que cai do céu, uma vez eu estava no congresso e eu brinquei. Eu digo, o meu problema com a medicina convencional é que o problema é que a medicina convencional é muito esotérica. Entendeu? É Apareceu uma verdade, pedra no rim, é apareceu verdade. uma diabetes. O Jesus mandou, Nossa Senhora, caiu do Adorei, céu. Então, totalmente esotérica, tu tá entendendo? adorei, adorei. Vou E, usar por para mim. outro lado, eu que tenho que tratar a pessoa para ela não ter pedra no rim. E no caso de aparecer uma pedra no rim, aí eu mando para o urologista operar, tá certo? Então, se eu não tratar bem meu paciente, aí eu tenho a alternativa de mandar ele para o urologista operar, entendeu? Então, a medicina alternativa é ele, entendeu? Então, ele que é esotérico alternativo, não eu, entendeu? Mas isso é outra história. Mas nós estamos falando de exame genético aqui. Adorei, adorei. Que Mas não é, é né? esotérico. Não, eu não. Diga-se de Eu explico. passagem que o exame Eu, genético não é esotérico. nada, ciência pura. Tu acha que o mundo todo botou 10 bilhões de dólares e 10 anos de investimento numa coisa esotérica? Não, né? Ninguém faz isso, né? Entendeu? Então, agora o que é interessante. Antes se via o exame genético também só com essa visão do futuro. O que eu posso vir a ter? Mas hoje já mudou. Porque no exame genético hoje, você consegue ver as necessidades da pessoa. Qual é o mineral que você mais necessita, qual é o aminoácido que você mais necessita, ou seja, aqueles nutrientes que você mais necessita geneticamente e que então, se você tiver com eles 100% bem suplementados, você vai ter um melhor desempenho. Então, o exame genético dá um caminho para a melhora do desempenho, entendeu? Com a E parte muito mais. além disso, você tem essa questão que eu estava falando, psicocomportamental. Tem um painel que vamos lançar no que vem, que é um de relacionamentos. Entendeu? Ou seja, eu comparo questões que são importantes de relacionamento, né? Ah, que entre o homem e a mulher, entre o irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, entendeu? Entre dois sócios. Então, qualquer duas pessoas veem as diferenças. O que elas têm que trabalhar, entendeu? Característica psico... As necessidades nutricionais, como eu falei, né? Necessidade de minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, suplementos. Quais suplementos vão funcionar para essa pessoa, tá certo? As características funcionais, se eu reajo bem à cafeína ou não reajo bem à cafeína, se eu reajo bem a tal coisa, ou seja, como é que o organismo reage, isso cada vez vem aumentando mais. A questão estrutural, que também vai entrar agora ano que vem, que é a atividade física. Né? O que é atividade física eu tenho que fazer? O que eu vou na academia? O que eu preciso fazer? Então, então, se você olhar, já é uma melhora hoje, entendeu? É uma melhora para hoje, né? Tá certo? E uma coisa que vai entrar também, já está, nós estamos com os dados lá nos computadores, né, na inteligência artificial, mas daí até sair o relatório, né, que a gente está sempre mudando, você vai ver que vai mudar, cada hora muda mais, porque vai melhorando, né, tem que ir melhorando, vai aparecendo a necessidade, o médico, quem sabe assim, quem sabe assado, e a gente vai ajeitando, né, você vai ver que ano que vem vai ficar cada vez mais bacana. Vai entrar também o que a gente chama de farmacogenômica, né, entendeu? Essa é a grande tendência para o futuro, que vai servir para o médico convencional. Porque o que é farmacogenômica? Eu fiz um câncer. Qual é o quimioterápico que vai funcionar para mim? A minha genética vai dizer qual vai funcionar. Eu estou deprimido. Qual é o antidepressivo que vai funcionar para você? Então, e a tendência dos próximos anos é vir para daqui 10 anos, 15 anos, praticamente tu vai dizer assim, pá, apareceu tal doença. Você vai entrar lá no sistema e pedir da tua genética, olha, eu estou com tal hipertensão. Aí vai dizer, para a sua genética o remédio é esse, entendeu? Então isso é uma coisa. Então você atinge a prevenção e vai atingir até o tratamento, né? Entendeu? Então E a diga-se genética é o futuro. É assim, inexorável, né? Isso é uma questão de tempo, né? Que vai crescendo. E o Você futuro, na verdade, já chegou, né, já, não, doutor? E já agora, estamos aqui. Já, não, a a- parte de suscetibilidade está grande, tudo já está grande. Tá assim, blum, entendeu? e, e por que fazer o exame genético se eu posso fazer um exame de sangue, né? É uma pergunta, às vezes, que está aí na cabeça de quem está nos assistindo. E para Porque responder essa pergunta, né, por que é que eu vou inventar moda de fazer um estudo genético
Porque se há muitos e muitos anos, os exames de sangue têm sido usados para diagnóstico de doenças. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo agora, será? Quantas vezes você não foi ao médico com um sintoma e o exame de sangue não foi um bom sinal do que está acontecendo? Vou dar um exemplo. Hipotiroidismo. O hipotiroidismo, que é o mau funcionamento da glândula tireoidiana, ele é muito mais clínico, assim como a fibromialgia, do que exame de laboratório. O exame de laboratório, pensem bem, eu pego o sangue que está na veia, analiso. É um projeto do que vai chegar na célula, gente. Para chegar na célula é um caminho totalmente diferente. É como se você colhesse a seiva da raiz para analisar o que a folha precisa. Não, você precisa ir direto na folha para ver as necessidades dela. Porque o que está na veia depende de carreadores, vão pegar, né? Precisa que as substâncias sejam levadas para dentro da célula. É preciso que a célula esteja aberta para receber aqueles nutrientes. Então, cada vez mais a gente observa que o que está escrito no exame de sangue não representa a funcionalidade daquele sistema. Não é isso, professor? Dá para complicar a nossa conversa. Quer complicar, né? Porque o que acontece? Por exemplo, hoje, agora à tarde, eu passei a tarde inteira estudando e trabalhando com a doutora Clarice Luz, que é do Lab Vitros, né? Tá certo? Que trabalha com exame de Maravilhosa. saliva, entendeu? Que trabalha com saliva. Então, já Sim. muda todo o jogo, né? Entendeu? Muda todo o jogo. Mas não é o nosso viés aqui, o nosso viés aqui deixa eu explicar. É que o exame de sangue, ele normalmente é trabalhado por nós médicos para ver o que você já tem, né? Você vai lá, não tem diabetes. Ano que vem você vai lá, Também. tem diabetes, exame de sangue. E Então, olhe lá. e olhe lá. Então, assim, o exame de sangue, teoricamente, né? Quem faz integrativa vê muito mais, mas o exame de sangue, ele mostra diagnóstico, o que você tem, tá certo? O exame genético mostra tudo que você pode vir a ter e tudo que você necessita. Lembra que eu estava falando de necessidades? Porque, então, você, além das necessidades que a pessoa tem, as coisas comportamentais, você tem aquilo que você pode vir a ter. Então, naquele conceito dos 4Ps, patologia, processo e prevenção, para prevenção não adianta um exame que diz que você já tem, né? Entendeu? Tem que ter um exame que diga o que você pode vir a ter. E o exame de sangue não é para isso. O exame de sangue não é o que você já tem. Eu vou te contar uma história interessante. Uns 2, 3 semanas atrás, uma paciente levou para acho que era um endocrinologista, um exame nosso, e ele dizia assim, e estava risco alto de hipertireoidismo. E risco alto, que é acelerado, e risco alto de hipotireoidismo. Ele disse, isso não pode ter hipo e hiper. Então, você vê que ele, como médico, não entendeu. Você não pode realmente ter hipertireoidismo e hipotireoidismo ao mesmo tempo. É óbvio. Não, óbvio. Mas eu posso ter dado do meu pai um risco alto de hipertireoidismo e posso ter herdado da minha mãe um risco alto de hipotireoidismo. Foi o que aconteceu com Vai essa paciente. depender, vai depender do gatilho para cada manifestação. E outra coisa, já está nos dizendo aqui que esse órgão é o órgão extremamente frágil nessa paciente, que se ela não cuidar da Exatamente. tiragem dela, ela vai dançar para algum lado, entendeu? Então você vê que já dá para cuidar da alimentação, com iodo, usando algas, usar suplemento, usar fitoterápico, usar homeopatia, usar frequencial, entendeu? Cuidar da raiva, né? Que esse chakra aqui é o chakra da raiva, né? Trabalhar a parte emocional da raiva. Então, né? Fazer meditação, tem um monte de coisa que você pode fazer para trabalhar e silenciar esse gene, né? Entendeu? Trabalhar o estresse, que o cortisol vai fazer um bloqueio do receptor
do hormônio tireoideu. Então, você vai trabalhar o metabolismo dele. Né? Aí o pessoal da integrativa sabe fazer isso, né? Certo? Então, mas muda o jogo, né? Entendeu? Então você vai saber, entendeu? Aqui tá me dizendo o que eu posso vir a ter, e aqui o que eu preciso para hoje ter saúde, que então vai me impedir de vir a ter, entendeu? Tá certo? Então, esse Aí no exame você, genético vai dar tudo. e vocês entendem que com isso a medicina passa a ser muito mais resolutiva do que assustativa. A medicina tem sido muito assustadora nos Mas últimos por quê? tempos, menos, né? Não, por quê? Porque como nós estamos vivendo mais tempo, sem se cuidar e sem saber o que você tem que prevenir, você com certeza vai ter mais doença. Vai ter doença. Vai cair do céu, né? Jesus vai mandar uma pressão alta, e Nossa Senhora vai mandar uma pedra no rim, e São Pedro vai mandar uma diabetes, entendeu? É óbvio, né? Você não está cuidando nada, você não sabe o que você pode vir a ter, você não sabe o que tem que fazer, é óbvio que vai ter problema. Então, assim, pô, que privilégio eu poder saber todas as coisas que eu posso vir a ter e o que eu tenho que fazer e ter profissionais que podem usar isso para dizer o que eu tenho que fazer para ser super saudável com 95 anos. Entendeu? Então, assim, eu tenho condições de ter um exame que vai me dizer todas as coisas que eu posso ter e o que eu preciso fazer para ser saudável e longevo. Não, eu não quero, eu vou arriscar. Uhul! Se não der certo, eu volto no tempo e eu peço o exame. Não, você não volta no tempo, querido, você se ralou. Quer ver uma coisa que eu dou em aula também? Eu sempre conto. Tinha uma época que eu fazia uma brincadeira na aula. Chegava lá pelo meio da aula, eu botava uma foto de um Maserati, um carrão, e dizia assim: agora eu vou sortear um sorteio de um automóvel. Você pode escolher o carro que você quiser, que eu vou lhe dar, mas com duas condições. Primeiro, você vai ter que fazer tudo de carro. Não pode sair mais a pé, de ônibus, nada. Só pode sair de casa com o carro. Se for botar lixo na rua, vai de carro e volta. Se for na esquina, vai de carro e volta. Ou seja, tudo que você vai fazer vai ser com esse carro. E segundo, nunca mais vai poder trocar esse carro, vai poder só andar até o dia que você vai morrer, você vai andar com esse carro. Então você vai andar com o mesmo carro até morrer e fazer tudo com ele. Aí eu te pergunto, você não vai fazer nunca revisão nele, nada. Não vai revisar, não vai cuidar ou vai cuidar? Vai revisar. Você, Todo mundo aqui que está me ouvindo gasta 2, 3, 4 mil por ano para revisar o carro, que vai trocar daqui 2 ou 3. Então você gasta 2 mil por ano para revisar um carro que você vai trocar daqui 2 anos. E isso aqui, que é o carro, o veículo que você vai transitar a tua vida inteira, fazer tudo com ele, que nesse carro, tudo com ele, e não pode trocar. Você, não vou fazer revisão. Vou andar na estrada e vou fazer, e não vou revisar. Inclusive, vou meter cachaça no lugar de água, vou meter bacon com gordura, entendeu? Depois, se der sorte, pode jogar com a sorte, cara. Aí você chega com 55 anos, começa uma diabetes, uma aterosclerose, um Alzheimer, aí não adianta, eu faço qualquer coisa, não adianta, não adianta, não. Então, eu brinco assim, a gente pede a pontinha da unha hoje e o cara não quer dar. Depois ele quer dar o braço, entendeu? Tá certo? Vai e perguntar para os você, venezuelanos, né? Hã? é verdade. E olha, eu quero dizer assim para vocês, depois, nos nossos directs, né, vocês podem fazer algumas perguntas para a gente no na nossa página, ou então diretamente para mim ou para o doutor Irineu. Vocês vão ficar assustados como que isso é extremamente barato. É um exame extremamente barato. Quando eu tive acesso, né, a essa informação, foi no Congresso de Longevidade Saudável, eu pensei comigo, meu Deus do céu, isso aí deve ser muito caro. E não é caro. Vocês vão ficar impressionados como que os painéis maravilhosos, né? Hoje a gente consegue ter quantos painéis, professor? Eu vi, Nós estamos com 25 painéis.
25 painéis. 25 painéis de alimentação. Eu tô louca para sair do microbioma. Acho que tá para sair, acho que tá no forno, né, Hoje professor? nós estamos conversando com ele, nós vamos ter que fazer umas correções e detalhamentos maior. Tá na boca já, entendeu? Nós estamos... Porque a gente faz, se a gente acha que não está bom ainda, a gente faz de novo. Só para deixar com ciúmes, ontem eu fiquei 1 hora de papo com o doutor Ítalo, tá? Ontem de manhã. Só para deixar com inveja. Ele é um querido. Que bom que vocês estavam conversando. É sinal que a medicina tem muito mais coisas boas aí Ele para a gente. ajudou a gente. Agradeço a você. Ele fez o painel de Maravilhoso. longevidade saudável, né? De longevidade saudável foi ele que Aham, fez, né? sim, sim. É uma coisa É o que eu maravilhosa. tenho Então, pedido. É o que às eu vezes tenho o pessoal pedido. fala assim, é caro. Olha, se você fizer um exame de sangue completo, é o mesmo valor, tá? Mas é o que eu digo assim, o exame de sangue você vai fazer no mínimo todo ano, entendeu? E o exame genético você faz uma vez na vida. E mais interessante, serve toda a vida. Então você faz o exame agora, mas daqui 10 anos, quando a farmacogenômica dos medicamentos estiver pronto, e você precisar saber que remédio serve para você, o teu exame de hoje serve. Se você começar a fazer alguma patologia daqui 20 anos, o teu exame de hoje, porque o teu DNA é o mesmo. É só fazer a É leitura. isso Entendeu? que eu achei mais Baratíssimo. legal. Mais legal, o seu Baratíssimo. DNA está lá no laboratório. Você pode, o seu médico pode solicitar partes disso aí. E isso traz, doutor, uma acessibilidade que eu sempre promovo a acessibilidade. Para quem acha, por exemplo, que a medicina integrativa é uma medicina cara, assustem vocês, é uma portaria do Ministério da Saúde. Mais de 3 mil municípios no Brasil já aderiram à medicina integrativa no SUS. Nós aqui no Vale do Aço, professor, estamos abrindo, eu estou apoiando um grupo em São Domingos do Prata, uma cidade próxima, a iniciar a papelada para a medicina integrativa no SUS. Então, nós temos que parar de achar que saúde é caro. Gente, caro é a doença. Você E sabe que assim, ontem, é, o bom desse mundo todo, esse antigo, né, como eu, é as amizades, né? Ontem eu estava conversando, tomei café com, que ele estava aqui em Porto Alegre, visitando o sogro dele, o doutor Ricardo Gelman, não sei se conhecem. não, Conhece ele? O doutor, não, o doutor Ricardo Gelman, você sabe que a medicina integrativa está sendo pesquisada no mundo inteiro, né? Tá certo? sim, Em vários lugares do mundo. E isso é feito blocado, chama-se consórcio. Então, existe um consórcio de pesquisa de medicina integrativa no mundo. E ele é o cara do Brasil, entendeu? ah, Ele é nossa, pediatra, e ele é o chefe do ambulatório de pediatria integrativa na USP. uhum, Então, vejam onde é uhum, que nós andamos, né? Já tem sim, ambulatório de medicina integrativa na USP, já tem no Hospital dos Servidores, entendeu? Já existem vários hospitais top do Brasil que já tem medicina integrativa, para vocês entenderem que nós já estamos aí, lógico, acabou, né? lógico, Acabou a lógico, discussão. é, Tem na USP, lógico, tem nos acabou a servidores, discussão. acabou a discussão. Extremamente benéfico para os convênios do exame genético, gente. É extremamente eficaz o exame genético para os convênios. Os Muito. convênios precisam abraçar isso porque é muito mais inteligente, é muito Baixa mais custo. Baixa baixa custo porque você custo tem em a todos os prevenção, você não vai ter a sentidos. doença. É uma loucura, não tem lógica ainda. É que as pessoas têm. As pessoas têm medo do celular. Sabe a pessoa com medo de ai, celular, ai meu Deus, entendeu? Sabe quando começou o celular? Ai meu Deus, celular, ui, 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 ui. Não, telefone, entendeu? Tá certo? É a mesma Verdade. coisa. Daqui 10 anos, depois de 10 anos que é o celular, você vai ver que daqui 10 anos, muita gente aqui vai dizer, putz, teve lá doutor, dois malucos lá falando disso 10 anos atrás. Agora todo mundo usa. Todo mundo usa. Daqui 10 anos todo mundo vai usar. Vai ser assim. É o que a gente chama de identidade genética. Você vai ter a tua identidade genética, entendeu? Quem você é, entendeu? Você vai botar as tuas habilidades no teu currículo, você vai botar
você vai fazer a tua atividade física baseada na genética, tomar remédio baseado na genética, vai fazer prevenção, tudo, 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 tudo. A genética vai fazer puff, entendeu? Tá certo? É fantástico. Eu acho que nós vamos estar na linha de frente, porque como hoje nós somos a mais avançada, né? Essa tecnologia israelense em termos de inteligência artificial, de extração de DNA e tudo, né? Hoje no mundo, então todo mundo anda, mas nós também vamos andar, né? Então, obviamente, a gente vai estar sempre muito na frente, né? Mas se tu perguntar para nós internamente, a gente sempre acha, ai, como precisa melhorar, como precisa melhorar, então, que olha de fora, nossa, que maravilhoso, não, não precisa melhorar, porque é tanta coisa tão maravilhosa que a gente fica assim, nossa, tem que fazer tanta coisa, né? Por isso que a gente fica uma hora com o Ítalo, fica uma hora, não sei o que, com o Efraim Ozever, aí fica com a doutora, com o doutor Ricardo, aí fica com a Clarice, a gente vai conversando, entendeu? Tá todo mundo fervilhando a cabeça, né? Os maiores médicos do Brasil, da nossa área, principalmente, ficam tudo fervilhando, né? E para as pessoas é maravilhoso. Nossa, é fantástico. Eu achei fantástico, além de ser um exame extremamente fácil de ser feito no consultório, não tem nenhuma complicação. Eu estou dando essa informação, né, porque eu estou vendo que tem muitos colegas médicos que estão nos assistindo e muitos outros assistirão, porque essa live ficará gravada. É um exame extremamente fácil. Eu chamo vocês, colegas médicos, a estarem estudando sobre esse teste genético, porque o mundo está muito veloz. Atualmente, tem mais de 2.000 prescritores dessa técnica. E o mais legal é que nutricionista pode pedir, olha que acessibilidade, médico, dentista. Então aí, gente, abre um Psicólogo, leque no, o quê? Psicólogo? psicólogos, né? Claro. Olha, é um novo mundo e eu convido vocês a participarem desse novo mundo, a buscar acessibilidade, conhecimento. Esse espaço aqui é um espaço realmente do bem para que vocês tenham as melhores informações baseado em evidências. Tudo que vocês forem, tudo que estiver aqui no nosso canal, né, e no canal dos nossos convidados, tudo é baseado em evidências e a gente está aqui para ajudar vocês aí de coração. Professor, uma mensagem agora no finalzinho. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu Tá acho que tem chegando. muito mais coisa para a gente conversar, Nossa, mas não, dá para a fala gente para a passar um monte gente. de várias coisas de integrativa, dá para a gente ficar bastante. Assim, aqueles que acessarem o site da Full DNA, que é fulldna.com.br, são os profissionais, não é um site de venda direta, ou seja, o cliente, infelizmente, ainda não pode, né? Tá certo? Mas os profissionais, eles entram, se inscrevem com profissionais, depois o pessoal da empresa entra em contato para vocês poderem receber os kits de coleta e fazer a coleta, né? Tá certo? Mas, assim, a mensagem final não brigue com o futuro, né? E não brigue com o melhor para o teu paciente e para você, né? Eu sempre digo, a minha frase que eu sempre coloco, uma frase que eu fiz há muitos anos Lindo, para trás, a lindo. minha frase que é a seguinte: o meu dever como médico é defender a cura do meu paciente, independente da técnica que eu tenha que aprender. E não defender a técnica que eu aprendi, independente da cura do meu paciente, entendeu? É isso que a gente faz, né? Tá certo? E é isso que a gente tem que fazer. Especialista em pessoas. Eu não errei, não. Amém. Obrigado. E eu agradeço a Gratidão, todos que estiveram professor. conosco. Eu que Muito agradeço. obrigada. Força, muita saúde para continuar aí nessa jornada que é muito mais árdua do que prazerosa. Boa noite, fique com Obrigado. Deus. Obrigado a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Vai ficar gravado. Tá ótimo.